Então, através, usando o protocolo de diagnóstico, a gente consegue. Um exemplo simples que eu uso aqui, que dá super certo com a maioria dos meus alunos. Voltando aos protocolos, nós pegamos a placa e dividimos em setores. Primeira coisa é dividir em setor a placa. Fica muito mais fácil para o cara diagnosticar. O cara não fica ali, o que adianta, conhecimento, capacitor de acoplamento, desacoplamento, e fica aquela loucura todinha quando ele vai para a placa, bate lá, capacitor, tem um capacitor em série lá, mas ele não sabe como é que faz, o que é aquele capacitor em série. Por quê? Ele não pegou o básico, ali é o capacitor bootstrap, ele faz isso, pronto, eu não preciso ficar ensinando para o cara a dificuldade, explicando, que ali ele vai ter um diferencial de uma DDP diferente para o MOSFET ficar chaveado, para sempre ficar em saturação ali, para poder estar chaveando. Não precisa nada disso, a gente não precisa disso para poder reparar placas, pessoal, não precisa. Conhecimento pode ser 50% teoria, 50% prática. Lógico, conforme a gente vai avançando, a gente vai querendo mais, vai querendo reparar coisas mais complexas. E assim, é super natural, como eu falei ontem para vocês, é gradativo. Nosso conhecimento é uma jornada, é um passo a passo, e a gente vai aprender todos os dias. Mas aí você está falando coisa fácil, que eu vou lá na ferramenta e pego o valor de referência, condição reversa. Se eu tenho uma falha de câmera, eu vou lá e pego. Se eu tenho uma falha de backlight, eu sei fazer. Wi-Fi, eu sei fazer, que eu vou lá, verifico as tensões, sei fazer. Eu quero ver protocolo diagnóstico em aparelho que não liga. Temos que ter, porque são os que mais aparecem da bancada. Aí engana-se você, que aparelhos que ligam, ele tem uma parte que é igual. Tem uma parte que é igual, mas tem outra parte que é totalmente diferente, que é através dos processadores. Então a gente estuda. Primeira coisa que a gente tem que estudar é arquitetura, saber que processador tem no aparelho, porque faz toda a diferença. Consumos, pulso de boot, consumo na fonte assimétrica, se trava, se pulsa, quanto que ele vai e tal, isso tudo está relacionado à arquitetura do processador. Está relacionado à arquitetura do processador. Através da arquitetura do processador, eu sei fazer o diagnóstico. Através de um computador, de uma porta USB de um computador, eu sei se aquele problema ali está relacionado a memórias ou não. Então, meu pequeno gafanhoto, protocolo é uma sequência de passo a passo que a gente tem que alcançar, a gente tem que realizar para fazer um reparo. Então a gente tem que estar focado nos 3 pilares. Primeiro, saber fazer o diagnóstico, a análise. Segundo, lá, executar o reparo, porque nada adianta eu ser prático, for lá medir, achei, entra tensão nesse circuito, mas não sai tensão nesse circuito. É agora não sei fazer rebaling. É prática. Então vai te faltar prática para que você consiga avançar nessa jornada. Então você vai ter que praticar e fazer rebaling para conseguir tirar aquele CI, limpeza dos pads, fazer o rebaling, botar um CI novo ali e verificar se você tem a saída nesse circuito. Lógico, antes de checar, antes de remover o circuito integrado, tem alguns protocolos para serem seguidos. Por exemplo, protocolo de funcionamento de um circuito integrado. Quem pode me falar aí, que foram os meus alunos, qual é o funcionamento básico de um circuito integrado? Para que um CI funcione. Temos alguns alunos meus aí, Quem pode falar para mim aí quais são os princípios básicos de funcionamento de um CI? Para um CI funcionar, basta que ele tenha o quê? Se eu falo um CI, que ele tem um pouco de inteligência, Tem CI que basta uma entrada nele que ele vai ter saída do outro lado. Um exemplo dos conversores buck aí da vida aí, Entrou, sai. Entrou, sai, um controle que tem de feedback, uma área de feedback, mas não vem ao caso agora. Então, para que um circuito integrado funcione, eu vou precisar que esse circuito seja alimentado, que ele tenha uma alimentação, que seja alimentado. Pode ser que seja uma alimentação, ele seja alimentado por 2, por 3, por 4. Vai depender do circuito integrado, do CI. Então, para que um circuito integrado funcione, ele vai precisar o quê? De alimentação.
O outro é controle, né? Protocolos de comunicação, I2C, I2S, UART, ISP e por aí vai embora. Aí os alunos falando alimentação, habilitação e sincronismo, né? Ele vai ter que ter um clock ali, ele vai ter um cara para sincronizar, para contar o tempo. Para que o circuito integrado funcione, não é? Ele necessita de alimentação, habilitação e sincronismo. Aí na sincronização você pode colocar aí, não é, o controle. Agora, pode ser master para master, slave para slave, pode ser que nem tenha master, que nem tem slave o circuito integrado, mas para que um CI funcione, ele precisa, no mínimo, né, circuito integrado, que tem um pouco de processamento, né, ele precisa, no mínimo, de alimentação, habilitação, sincronismo. Se falhar um desses três, o meu circuito pode ser que não funcione, pode ser que funcione de modo precário, não é? Mas, para que um CI funcione, ele vai precisar de 3 elementos básicos. Isso é o básico, né? Lógico, a gente tem mais elementos para que um circuito integrado funcione. Nós temos aí componentes outside. O que são componentes outside? São aqueles componentes que estão na órbita em volta do circuito integrado. Mas isso é aprendido através do quê? De um protocolo de diagnóstico. Primeiro eu preciso conhecer o circuito integrado, as famílias dos circuitos integrados. Mas aí você falou que está precisando de eletrônica agora, Vinícius. Lógico, na jornada nós vamos precisar avançar, mas nada muito complexo. Não tem essa complexidade. O negócio é executar. Diagnóstico, reparo, cliente, dinheiro. Diagnóstico, reparo, cliente, dinheiro. Não é? É o que a gente busca. Não é? Então, protocolo é uma sequência de passo a passo. Nós temos que dividir a placa em blocos. Bloco de carga, bloco de imagem, bloco de câmera, bloco de Wi-Fi, bloco de radiofrequência. Um exemplo de bloco de radiofrequência, não é? Na hora que transmite é uma coisa. Um bloco de transmissão de RF é uma coisa. Bloco de recepção é outra coisa. Pergunto a vocês aí, quando a gente recebe, não é, a frequência da operadora, essa frequência passa pelo PA? Sim ou não? Não passa, né, pessoal? Só vai passar por PA na hora que ela for transmitir. Então tem que ter um protocolo para fazer análise do quê? Minha falha está onde? Está na transmissão ou está na recepção? Ou está nos dois? Até isso a gente tem um protocolo, uma sequência lógica, uma sequência passo a passo de funcionamento daquele circuito. Um exemplo vamos aqui falar de circuito de carga, da maneira mais simples possível para vocês, tá? Sem complicar muito, né? Para que funcione, né, o bloco de carga, tem que entrar entrada lá do conector USB, é isso aí, conector USB, a fonte de alimentação, correto? Através do USB Charge, a gente já consegue ter um diagnóstico. A gente sabe se a bateria está buscando, se o aparelho está buscando a bateria, sabe se eu tenho uma fuga, se estou com problema de fuga no circuito de carga. Eu sei se está totalmente zerado, não tem nada aqui. Eu sei se eu tenho um curto-circuito na linha de V-Bus. Então, através, né, usando o protocolo de diagnóstico de falha de carregamento, a gente consegue. Um exemplo simples que eu uso aqui, que dá super certo com a maioria dos meus alunos, né? Agora a gente está falando, por exemplo, eu falei de Android, agora eu vou falar de iPhone. Um exemplo de carregamento de iPhone. E os Androids também carregam por indução. Do 8 em diante, esses aparelhos carregam tudo por indução. Né? Tem 2 formas de carregamento, por indução magnética e por cabo. Até aí tudo bem, né? Não é descoberta para ninguém, não é? Já é sabido por todo mundo isso. E uma maneira que eu uso aqui, um protocolo diagnóstico que eu uso, que eu utilizo, quando o iPhone chega aqui totalmente apagado, pode ser por falha de carregamento. É um protocolo que eu uso. Então, antes mesmo de meter fogo, meter chave no aparelho do cliente, eu uso o meu USB Charger. Para quê? Conecto ali e vejo se eu tenho alguma atividade no USB Charger. Não tem nada. Não tem consumo nenhum. Não está nem buscando a bateria, não tem nada, não está em 600 mAh, não tá, começa 600 e zera, começa 1 e zera, não está nada disso. Está totalmente zerado.
Eu falei, então pode ser o dock de carga ruim, pode ser que o Hydra esteja ruim, né? Agora eu vou validar. Vou e pego o celular do cliente, coloco em cima um USB charge lá por indução magnética. Ele começa a carregar. Falei, tá vendo? Tá carregando agora por indução, mas não tá carregando por cabo. A probabilidade de ser o Hydra, 99%. 99% aí a probabilidade do Hydra estar com defeito. Por quê? Porque ele já carregou por outra maneira, não é? E o circuito de carga é um só. O circuito de carga é um só, que é o Young's, por exemplo, não é? Ou Tigres ou Young's. Não é? Então eu garanto que meu Tigres está bom, até o princípio, né? Até o primeiro momento, que é o meu Tigres que está bom, minha bateria está boa e a comunicação entre a bateria e o circuito de carga está funcionando. O que eu tenho uma falha aí é por comunicação de cabo. É um protocolo, é um passo a passo, uma sequência lógica que nós utilizamos aqui e dá super certo. Identificar, não é? Se é o Hydra que está com defeito, se eu vou estudar, aí sim, mas eu vou lá e arranco o Hydra. Não é isso, né? Eu já norteei o circuito, já sei que para eu validar que o Hydra está realmente com defeito, eu tenho que verificar outro protocolo, que são os componentes outside, verificar aquele resistor lá de RVP. Então tem uma sequência justamente passo a passo para seguir em cada falha que eu tenho. Então, circuito de carga, eu uso o USB Charge como parte do diagnóstico, como parte do meu protocolo. Sem mesmo abrir o aparelho, eu consigo já fazer um diagnóstico prévio desse aparelho. Para entender justamente através do USB Charge, eu consigo identificar. Cara, ele só vai 1 ampere e ele não carrega 2 amperes, não carrega 3 amperes. Então eu já vou, aí o que eu falo, conhecendo o circuito, conhecendo a arquitetura, você vai saber, não tem nada a ver com o circuito de carga essa falha. Essa falha tem a ver com o cara que gerencia a carga, o cara que negocia a carga com a bateria e o carregador, né? Por quê?